Ok, são 20 horas e 30 minutos. Então, como nós temos comentado, a nossa intenção é começar sempre a nossa live pontualmente às 20 horas e 30 minutos. Boa noite a todos. Essa é uma sessão de mentoria online que nós temos realizado todas as terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Essa mentoria, ela fica também disponibilizada tanto no canal nosso no YouTube, que é o canal Líderes Online, como também na nossa Academia Líderes Online, para que seja depois acessada pelos assinantes da academia. Eu estou muito feliz porque eu tenho recebido diversos e-mails, né, com feedbacks muito legais a respeito dos assuntos tratados aqui, e a gente, na verdade, adora, né, poder compartilhar conhecimento, também aprender bastante, ou seja, compartilhar justamente isso, né, entregar conhecimento e receber conhecimento, né. Então, estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês, tá? Hoje, a gente vai falar sobre um estudo de caso que eu postei na última quinta-feira, na quinta-feira passada, né? Com o título Essa Moçada é Pirada, onde a gente discutia a questão do feedback. Eu acho que quem leu, né, o case, quem pensou um pouquinho a respeito, percebeu rapidamente que o assunto, o tema central ali, é o feedback. E por que eu acho isso importante, né? Porque eu trabalho dentro das empresas o tempo todo, né? Eu estou o tempo todo treinando, mentorando líderes, e eu vejo como esse é um assunto muito debatido e pouco resolvido, né? As áreas de recursos humanos, elas continuam nos dizendo que, apesar de todos os esforços que são colocados para que esse tema seja debatido em treinamentos, em reuniões, né? Ainda é muito comum que nas pesquisas de clima, os funcionários reclamem bastante, não só da quantidade, como da qualidade do feedback, né? Então, esse é um assunto que já vem aí pelo menos há uns 10 anos, sendo bastante debatido nas organizações, é o que parece, ainda não está muito bem resolvido. Então, a nossa ideia aqui hoje é justamente falar sobre o feedback, tá? Como sempre, né, eu comento, nós temos o nosso e-mail e as pessoas que quiserem depois contar com os slides, que são o suporte para essa apresentação, basta mandar para a gente um e-mail dizendo o que gostou, né, nesse bate-papo, o que chamou a atenção, e aí a gente encaminha os slides, que eu acho que é sempre legal, porque faz um registro, né, e depois permite uma revisitação do que foi discutido aqui, com um pouco mais de subsídio, ok? Então vamos lá, gente, vamos partir direto para o nosso bate-papo. Bom, nesse estudo de caso, para quem leu, né, acho que vai identificar rapidamente os pontos que eu vou levantar aqui, e para quem não leu, de repente já vai situar, vai contextualizar sobre o que estamos falando, tá? Nesse estudo de caso, aliás, ele representa, como sempre eu digo, representa situações muito semelhantes que acontecem no dia a dia, quando eu estou realizando mentoria, ou mesmo em treinamentos, quando a gente está lá na hora do cafezinho, conversando e tal. Então, eu trago isso para dentro do case, para depois discutir com vocês. Bom, esse cara, esse líder nesse case, ele está aventando, né, ele está citando que ele foi mal avaliado na questão do feedback, né, na pesquisa de clima, e, num certo momento, então, ele decide intensificar, né, os feedbacks, a frequência de feedbacks, né? Mas, assim, aí tem um ponto já que a gente percebe na argumentação dele no estudo de caso, que ele fala assim, pô, se eles querem feedback, eles vão ter, né? Então, é aquela coisa que parece um pouco mais, assim, fazer por obrigação, ou, de repente, o pessoal quer feedback, então vamos lá, tipo assim, quase uma retaliação, quase uma vingança, né, pelo fato de que o líder foi mal avaliado nesse quesito, na pesquisa de clima. E isso, gente, isso é uma coisa muito comum, né? Se é uma coisa em que os líderes ainda derrapam quando se realiza pesquisa de clima, é o feedback, né? De maneira geral, muita gente, muitos liderados reclamam que não recebem feedback dos seus líderes. E aí vem aquela reclamação, pô, quando dou, o pessoal reclama, quando eu não dou, o pessoal reclama. Caramba, o que eles querem afinal, tá certo? Então, ele depois disso, ele começa a implementar, e logo na segunda-feira, na reunião, né, após a reunião, ele vai conversar com uma das lideradas dele, a Lúbia, né, e depois de comentar com ela algumas coisas que ele tem percebido, que pode melhorar, tal, a Lúbia faz cara de poucos amigos, faz uma certa cara de contrariedade, né, e ainda na saída ele fala para ela, não basta você dizer que vai tentar melhorar, você tem que
melhorar, tá certo? E ela não gostou muito daquele feedback e tal, ele já ficou meio ressabiado, foi almoçar, mas na volta ele ainda convidou o Alberto, né, para conversar. E aí, nesse momento, o Alberto, além de também transparecer uma certa contrariedade, um certo descontentamento, o Alberto, em certo momento, questiona o feedback, porque está dizendo que ele ouviu falar, né, que o Alberto estava acessando demais as redes sociais, tal, e o Alberto diz, olha, eu quero saber quem foi que disse isso, porque não é realidade, né, e aí esse líder, ele se diz desafiado, ele fala, poxa, o cara ainda me desafiou ainda na hora da conversa, ainda me questionou, tal, né, e aí ele comenta sobre essa geração, né? Geralmente a gente ouve muito os líderes falarem dessa geração, né? Parece até que eles não foram também jovens, parece até que eles também não foram trainees nas empresas, né? E ele fala que essa geração é complicada, porque primeiro pede demais o feedback e depois, quando ele dá o feedback, o pessoal reclama, né? E ele fala o seguinte, ele fala que ele vai ainda insistir um pouco mais, vai falar com outras pessoas e tal, mas se ele continuar percebendo esse tipo de reação, ele vai voltar para o esquema que é o Proforma, o esquema de trabalhar aquele feedback anual, de sentar com o pessoal uma vez por ano para poder conversar, ainda que isso possa trazer algum tipo de prejuízo dele na pesquisa de clima. Então, veja, gente, o que nós estamos percebendo aqui é um ambiente de feedback que não é interessante, que não é produtivo, que não é legal, né? E eu vou dizer para vocês, né, sinceramente, eu não acho que isso seja culpa, né, de quem dá o feedback, eu não acho que seja culpa de quem recebe o feedback. Vamos falar um pouco sobre isso hoje, mas eu acho que isso é uma circunstância social, né? É uma circunstância dos nossos tempos. E, e talvez no passado, né, isso não fosse tão comum, né, esse tipo de desgaste, né? Porque no passado as pessoas já cresciam com uma visão muito clara de obediência, de ter que respeitar os mais velhos, de ter que ouvir, ficar quieto. Não que isso não trouxesse angústia, mas eu diria que talvez fossem gerações de pessoas resignadas, não satisfeitas com o feedback, mas resignadas, tá certo? E hoje não, hoje nós temos uma geração que ela se coloca na posição de também ter vamos dizer assim, o direito de reclamar, de apontar o que faz mal para ela e assim por diante. Então, vamos lá, como a gente sempre faz, né, nos nossos trabalhos de mentoria aqui online, eu fiz um contexto para quem está aqui com a gente, para quem vai ver depois o vídeo, né, e agora eu quero entrar um pouquinho no diagnóstico, mas um pouco diferente do que eu já costumo fazer, já fiz em outros estudos de caso. Hoje, ao invés de eu entrar em diagnóstico falando muito do que eu vejo no dia a dia, as principais razões, tal, eu quero entrar um pouquinho em ciência, e particularmente em neurociência, porque eu acredito que está faltando para a gente que discute feedback ir um pouco mais a fundo, sabe? A gente poder pensar um pouquinho nas causas de tudo isso. A gente fica o tempo todo discutindo muito os sintomas, né? Ah, o cara não gosta quando eu dou feedback, aí o liderado fala, pô, o cara não sabe dar feedback, né? E a gente talvez não tenha ainda aprofundado um pouco mais essa reflexão, e eu acho que esse aprofundamento será muito útil. Aliás, eu tenho tido muitos convites, né, para poder falar sobre isso no nível de neurociência, no nível de aprofundamento realmente do que acontece com alguém quando recebe um feedback e do que acontece com alguém quando dá feedback, tá certo? Então, vamos lá. Para falar sobre diagnóstico, eu quero citar três grandes neurocientistas, aliás, dois deles prêmios Nobel, né? Ou seja, não precisamos nem, então, aprofundar na discussão do currículo desses caras. Eu tenho certeza que também o terceiro, que não tem ainda o Nobel, ele vai receber. Em algum momento ele vai ganhar o Nobel dele, tá certo? Eu quero falar primeiro do Eric Kandel, né? O Eric Kandel, quem quiser, inclusive, conhecê-lo um pouco melhor, eu deixo aí a dica, né, de um documentário, né, que foi produzido com ele e com a família dele, chamado Em Busca da Memória, né, que é muito bacana porque ele volta, né, para a Áustria, que é o país natal dele, e ele vai visitando e revisitando uma série de locais e vai falando da memória, que na verdade o Kendall ele é especialista na neurociência no processo de memorização, de memória, tá certo? E aí eu queria voltar um pouco para esse trabalho dele, para poder citar
um trechinho do que ele fala no livro dele, inclusive Em Busca da Memória, tá? Ele diz o seguinte, aliás, é resultado das pesquisas que ele fez e que resultou no Prêmio Nobel em 2000 de Medicina, tá certo? Ele fala assim, na memória de longo prazo, porque nós temos, na verdade, vários tipos de memória. Temos memória de curto prazo, a memória operativa ou funcional ou operacional, e a memória de longo prazo. Ele está falando aqui da memória de longo prazo, tá? Ele fala o seguinte, que geralmente envolve a repetição, ou seja, a memória de longo prazo, ela precisa de passar por um dos dois processos, ou um grande trauma, né, porque aí você não tem a repetição, mas você tem a intensidade, ou pela repetição, que é o mais comum, ou seja, repetidas situações fazem com que, né, haja uma mudança na expressão do núcleo dos neurônios. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas vocês imaginem que nossas células do sistema nervoso, né, são as principais células, são os neurônios. Então, imagina a força que tem, né, a criação de memória. Essas memórias, depois de repetição, de emoções sentidas, elas vão entrar e fazer uma modificação, não no DNA, né, não na estrutura molecular, mas na forma de expressão dos neurônios. Então, diferente do que se imaginava, que a memória era uma somatória de acontecimentos pura e simples, não. A memória, ela estimula a expressão dos genes, né? O que leva à criação, como ele diz, o surgimento de proteínas que vão reforçar essas sinapses, né? Essas ligações neuronais. Ou seja, em resumo da ópera, ele está dizendo o seguinte, as memórias de longo prazo criam circuitos neuronais, não apenas sinapses, não apenas comunicação entre neurônios. E por que isso é importante? Porque isso vai criando, vai consolidando uma estrutura neuronal no cérebro de difícil competição, porque são circuitos absolutamente consolidados de memória, né? E mais do que isso, o Kendall também fala nos trabalhos dele que a maior parte das nossas decisões derivam dessas memórias que vão acontecendo a partir, né, das emoções, dos acontecimentos, da repetição que vai acontecer ao longo da nossa vida. Então, veja, gente, como isso é importante, né? Nós somos resultado de uma estruturação de circuitos neuronais que acontecem principalmente na infância, na adolescência e no início da juventude, né? Porque o cérebro também, ele se formata do ponto de vista anatômico e fisiológico, principalmente nessas três etapas, né? A infância, a adolescência e o começo da idade adulta, até 20, 21 anos. Então, as pessoas que trabalham nas empresas, que geralmente estão entrando nas empresas aos 18 anos, 19 anos, né? Elas estão consolidando naquele momento toda a estrutura cerebral. E elas estão trazendo já um conjunto muito grande de memórias que foram acontecendo ao longo do tempo e que vão, né, estimular as decisões. E decisão aqui não é só a decisão de comprar um carro, não comprar um carro. Não, é a decisão de gostar de alguma coisa ou de não gostar de alguma coisa, como, por exemplo, gostar de um feedback ou não gostar de um feedback. É nesse sentido, tá certo? Bom, agora eu quero passar a falar de um outro grande neurocientista que também traz uma contribuição muito grande para essa discussão sobre o feedback, tá certo? Que é o Antônio Damasio. Antônio Damasio é um português radicado nos Estados Unidos. Ele ainda não ganhou o Nobel, né? Mas eu tenho convicção de que ele ainda em vida, aliás, tem que ser em vida, né? Ele vai ganhar o Nobel, porque é um cara também que vem contribuindo muito para a neurociência, tá? E entre os trabalhos dele, existe um muito famoso que fala dos marcadores somáticos, né? E o que é isso? Ele diz o seguinte, as emoções que a gente vive no nosso dia a dia, e principalmente as emoções mais recorrentes, aí voltando um pouquinho na questão do Kendall, né? Aquelas emoções repetitivas, ou as emoções mais impactantes, criam memórias inconscientes, né, no nosso cérebro, que podem guiar comportamentos, principalmente as tomadas de decisão. Então, veja que o Damasio, embora esteja estudando alguma coisa com viés um pouco diferente, que no caso dele não é a memória, mas é a hipótese dos marcadores somáticos, ele reforça, né, a teoria do Kendall.
né? E ele diz o seguinte, olha, as emoções que nós vamos sentindo ao longo da vida, né, elas vão criando, né, marcadores somáticos que vão sendo puxados a todo momento na hora que nós estamos tomando decisão, qualquer que seja a decisão. E isso reforça, inclusive, tanto ele quanto o Kendall comentam que 90% a 95% das decisões são tomadas de forma inconsciente, né? Ou seja, a nossa vida ela é muito mais pautada por nosso inconsciente do que por nosso consciente, que, aliás, também é uma hipótese corroborada pela psicanálise, pela psicologia também. Então, tudo isso parece que vai se encontrando em algum momento, embora as experiências sejam diferentes, tá certo? E, por fim, eu queria falar com você a respeito do trabalho, né, do Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel em 2002 de Economia, embora ele seja um psicólogo, né, um neurocientista, ele acabou por ser agraciado com o Nobel de Economia. E por quê? Eu fico também uma dica aí para você que quer se aprofundar a respeito, né? Tem um livro dele bastante também conhecido, que chama-se Rápido e Devagar, né? E esse livro, ele fala sobre o sistema 1 e o sistema 2, que ele usa uma alegoria aí para falar como é que o nosso cérebro funciona. Mas qual que é, na verdade, a tese central do Kahneman, que também vai ao encontro do Kendall e vai ao encontro da Maslow? É de que a nossa estrutura emocional, que é o sistema 1, ele chama de sistema 1, ela é muito mais potente e muito mais rápida do que a nossa estrutura, vamos dizer, racional ou consciente do cérebro, tá certo? E até os cientistas, não só ele, o Kahneman, como outros cientistas, chegam até a conjecturar que talvez isso porque, na verdade, o nosso emocional, ele foi criado, foi gerado há muito mais tempo do que o nosso cérebro racional, né? Nós, na verdade, trazemos o emocional desde lá os mamíferos, né, de qualquer natureza, os próprios répteis, né, trazem um instintivo que faz parte do emocional. Então, a estrutura emocional de um cérebro, ela é muito mais antiga, muito mais testada, muito mais poderosa do ponto de vista de atuação, de ativação, do que a estrutura racional, né, que é muito mais recente, tá certo? E com isso, o que ele diz? O sistema 1, que é representado por nossas reações automáticas, e que de maneira geral são as emocionais, é mais rápido do que o sistema 2, fazendo com que boa parte das tomadas de decisão se situe no ambiente inconsciente do ser. Então vejam, 3 grandes neurocientistas trabalhando correntes de pesquisas diferentes, mas corroborando numa tese central, né, de que a memória ela é feita a partir de circuitos neuronais consolidados, né, que mudam, inclusive, a expressão genética dos neurônios em algumas áreas do cérebro, tá certo? De que as emoções que sentimos ao longo do tempo vão criando marcadores somáticos que vão interferindo em toda a nossa forma de pensar, de agir, de decidir, né? E, por fim, de que o sistema emocional é muito mais rápido, né, do que o sistema racional. É claro que, do ponto de vista da dinâmica cerebral, tudo é muito rápido, né? Mas, de qualquer forma, o sistema 1 chega sempre antes do sistema 2, né? A não ser que nós nos preparemos para evitar que isso aconteça, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Com base nesse preâmbulo aí, que eu chamo de um diagnóstico, né? Por quê? Porque está trazendo várias descobertas que ajudam muito a gente a avaliar a questão do feedback. Eu queria passar para frente e já começar a comentar do porquê que o feedback, por mais que nós líderes tentemos, ele acaba não sendo tão bem recebido pelas pessoas e acaba sempre um tanto quanto estigmatizado. O que acontece? Vamos pensar o seguinte, do ponto de vista cerebral, o feedback é um processo de avaliação. Aliás, o próprio nome feedback, ele está originado muito mais no trabalho de tecnologia, onde as pessoas iam fazendo a programação e recebendo de imediato uma avaliação do sistema sobre o resultado que aquela programação estava trazendo. Então, a feedback pode ser entendido como um processo de avaliação. Toda vez que você chama alguém e diz o seguinte, olha, eu queria te dar um feedback, claramente, imediatamente, na mente dessa pessoa, surge a palavra, vou ser avaliado, consciente ou inconscientemente, é isso que ele sente. E o que acontece? As avaliações ao longo da nossa vida, elas vão deixando rastros de emoções
na maioria das vezes, desagradáveis, né? De maneira geral, né, o que se forma de circuito neuronal criando essas memórias? Se formam emoções e sentimentos de rejeição, reprovação, punição, bullying, né? São todos sentimentos que vão sendo consolidados quando a pessoa pensa em avaliação. Vamos pensar um pouquinho, pessoal. Vamos pensar um pouquinho. Ó, você está em casa, você ainda é pequeno, você ainda não frequenta a escola, por exemplo. Hoje em dia é até difícil, porque hoje em dia as crianças com 6 meses de idade já estão frequentando as escolas, não é isso? Mas vamos imaginar que você tem 2 ou 3 anos e você ainda não está na escola, né? Os seus pais, qual é o tipo de feedback que eles dão para você de maneira geral? É predominantemente aquele feedback de correção. Não mexe aí, tá? Não põe a mão na tomada. Não mexe nesse negócio. Não joga água no chão, né? Então, é claro, até porque é uma necessidade dos pais poderem também, vamos dizer, cuidar, né, e proteger as crianças. A maior parte das avaliações que nós, enquanto primeira infância, recebemos dos pais, são feedbacks, né, de aprimoramento. Então, é o tempo todo bloqueando a gente, não faça, né, não pegue naquilo, né, não ponha a mão ali, não faça isso. Então, isso cria uma sensação desagradável, porque a criança, ela está numa fase de experimentação. Se ela pudesse fazer o que ela quer, ela ia experimentar tudo, inclusive, Deus nos livre, olhar por uma sacada e querer saber o que acontece quando ela salta da sacada, tá certo? Então, é claro que nós, pais, precisamos estar muito próximos, né, e proteger os nossos filhos, mas nesse processo é natural também que a quantidade de avaliações negativas, né, ou de críticas, ou de aprimoramento, sejam muito mais constantes e numerosas do que aquela coisa de você falar como você é lindo, como você é maravilhoso e assim por diante, tá certo? Bom, aí na escola começa também aquela questão das avaliações. Poxa, nós somos avaliados o tempo todo na escola, né? Não só nas provas que fazemos, mas o tempo todo, nos trabalhos, nas nossas respostas. Claro que hoje também as escolas estão mudando bastante a maneira de avaliar os alunos, mas a maior parte das pessoas que estão hoje no mercado de trabalho cresceram com avaliações muito assim, focadas no que você errou, não é? A gente, na verdade, quando errava, o professor, você tirava 8, o professor não falava que você foi muito bem nas que você acertou. Ele dizia que você tinha errado 2 questões. Aí você chegava em casa e tinha 5, 6, 7 notas muito boas, mas tinha 2 ou 3 que não eram muito boas. A conversa com os pais girava muito em torno dessas notas, vamos dizer, mais piores, vamos dizer, né? E aí também começa a acontecer também com a turma de amigos, né? Você sabe muito bem, quem teve infância sabe que os amigos passam o tempo todo zoando os outros amigos. Também é uma fase também de criação de espaço, de domínio de espaço, de socialização, e tudo isso também faz com que haja um processo de socialização na medida em que eu fico brincando, zoando, o próprio bullying, né? Que acontecem nessa fase da infância, são avaliações. Quando eu digo para alguém, poxa, teu cabelo é esquisito, né? Isso é uma avaliação, né? Então, veja que tudo isso, né? Aí vem depois o vestibular. O vestibular é uma tremenda avaliação que vai fazer com que uma parte pequena possa adentrar a faculdade e uma parte enorme se sinta rejeitado, né? Aí depois vem a própria faculdade, em que você também passa o tempo todo tenso com as avaliações, com os trabalhos, com as provas, enfim, né? O nosso crescimento do ponto de vista cerebral e do ponto de vista de feedback que tem a ver com a avaliação, ele é feito a partir de sentimentos muito difíceis, né? Frustração, rejeição, tensão, preocupação, né? Reprovação, até punição algumas vezes, né? Vamos lembrar de quando a escola chamava nossos pais para ir falar com a professora ou com o diretor, né? E você ia junto, e aí os pais ficavam ouvindo o diretor falando assim para você, tipo, você já sabia o seguinte, ferrou, né? Quando eu sair daqui e voltar para casa, eu tenho certeza que eu vou ser punido, né? Fosse a base de uma chinelada, de uma surra algumas vezes, ou mesmo de privação, essa semana não vai assistir televisão, tal. Ou seja, gente, todas as memórias, ou quase todas as memórias,
relacionadas ao processo de avaliação que tem a ver com feedback, se agrupam em circuitos neuronais muito poderosos, porque vamos pensar o seguinte, é muita repetição. O Kendall disse, né? Esses circuitos neuronais se consolidam a partir de repetição. Então, nesse caso, é muito repetido isso e muito ruim do ponto de vista de emoções. Então, os marcadores somáticos associados a qualquer processo de avaliação são marcadores com valência muito negativa. Então, caramba, como é que a gente pode esperar que as pessoas cheguem depois numa empresa para trabalhar e adorem feedback? Né? Não é natural isso. A não ser que essa pessoa tenha tido, como raras vezes acontece, um processo de avaliação diferente, né, muito mais positivo, tal, que talvez daqui para frente isso comece a acontecer, né? Talvez as pessoas que vão trabalhar daqui a 10, 15 anos, 20 anos, cheguem com uma outra visão de feedback. Mas por hora não é assim, né? Bom, e aí tem o dilema, né, pessoal? O dilema que, né, todo líder sofre e que, inclusive, o nosso líder do estudo de caso também estava sofrendo, né? Porque é o seguinte, as manifestações conscientes das pessoas desejam feedback. Então, por exemplo, quando vem a pesquisa de clima para responder, você não está naquele momento trabalhando só o seu lado emocional. Você está trabalhando o racional também. Você está lendo uma pergunta lá. Vem cá, qual que é o conceito que você dá de 1 a 5 para os feedbacks que você recebe? Ali você está jogando com os dois sistemas, com 1 e com 2. Então você fala assim, pô, eu queria mais feedback, porque eu queria, né, me desenvolver mais, acho que o meu chefe pode falar um pouco mais comigo, tal, eu quero crescer, tal. Aí você vai lá e taca, de repente, uma nota 3 de 1 a 5. Por quê? Porque naquele momento, o teu consciente está presente nessa nota, né? Por outro lado, quando você vai receber o feedback, né, você vai para o lado emocional, porque naquele momento que está recebendo o feedback, o sistema 1 está muito mais rápido e presente do que o 2. Então, é um tremendo dilema humano. Então, não é como o nosso líder fala lá no case, esse pessoal tá doido, tá pirado, porque quer feedback quando eu dou, ele não gosta, né? Não aceita. É porque existe um dilema no nosso mecanismo cerebral. Do ponto de vista consciente, eu quero, e é legítimo isso, é autêntico. Na maioria das vezes não é nada que eu estou só fazendo de conta. Não, eu quero. Mas quando alguém me chama e fala assim, olha, eu vou te dar um feedback, na hora, o que aflora é o sistema 1. O que aflora são as emoções, o que aflora é todo aquele repertório de emoções ruins, de sentimentos ruins, que estão vinculados a todas as experiências de avaliação que eu tive no passado, percebe? Né? Ah, então quer dizer que não tem jeito, Edson? Não, acho que a gente pode sim trabalhar isso, desde que a gente saiba, né, que isso é um processo neuronal, que isso, na verdade, não é alguma coisa da pessoa ter vontade ou não ter vontade de gostar de feedback. E quando o nosso líder fala, pô, o cara ainda sai me criticando, sai me questionando, me desafiando, ao que parece, ele está achando que a pessoa poderia, naquele momento, parar e pensar assim, bom, agora eu vou ser um cara absolutamente receptivo ao feedback. Dá para fazer isso? Dá, mas depende muito do nível de maturidade que essa pessoa já atingiu do ponto de vista de autoconhecimento, que a gente sabe que ainda é muito raro, né, nos profissionais, tá certo? Bom, então esperar que nossos liderados curtam os feedbacks, né, achem gostoso, é quase como esperar que eles queiram quebrar uma perna outra vez, como foi no passado, ou que eles queiram perder um grande amor, como perderam no passado. Eu tive uma aula com o Matthew Lieberman, né, que é um cara fantástico, a linha de pesquisa dele é a dor social, né, é o cérebro social. E ele, nessa aula, ele contou que foram feitas experiências que comparavam pessoas que tinham acabado de sofrer fraturas e olhavam o cérebro da pessoa como estava ativado, quais áreas, que intensidade e tal, e comparavam com pessoas que tinham recebido feedbacks muito duros. E o nível de ativação e a área de ativação do cérebro eram as mesmas. Era como dizer o seguinte, que receber um feedback muito duro dói tanto no cérebro quanto quebrar um membro. Então, veja como isso realmente é complicado do ponto de vista do comportamento das pessoas, né? Então, não dá para nós, líderes, esperarmos que as pessoas vão curtir feedback. Nós precisamos fazer alguma coisa para poder fazer com que isso aconteça. Eu não sei se vai chegar ao nível de curtição, mas pelo menos ao nível de aceitação
como uma coisa interessante, uma coisa bacana, tá certo? E aí, a gente passa já, né, para o campo de como ganhar esse jogo. Então, se eu estou fazendo uma mentoria, eu tenho um contexto, e esse contexto é fisiológico, neurofisiológico, esse contexto é social, porque a gente tem socialmente um ambiente que vai trazer muito mais experiências negativas do que positivas nas avaliações, e, consequentemente, o nosso cérebro vai consolidar memórias, circuitos neuronais, aonde tudo isso fique com uma memória de emoções muito negativas, né? E depois nós chegamos para trabalhar e temos que enfrentar um ambiente de feedback, tá certo? E aí vamos pensar do outro lado. Do outro lado também acontece o seguinte: os líderes, quando começam a dar feedback, eles começam a ter também experiências ruins. Porque quando eles dão feedback, eles sentem que a pessoa resiste, que a pessoa não gosta, que a pessoa sai desmotivada. E aí também eles começam a consolidar circuitos neuronais de resistência a dar feedback. Porque, claro, embora nós sejamos adultos, esse processo continua ainda acontecendo, ainda de forma menos intensa do que na adolescência, na infância, mas continua acontecendo. Então, eu também, a cada vez que eu vou dar feedback, eu sofro, né? E aí eu começo a evitar o feedback. Então, veja, né? É um processo neurocientífico, neurofisiológico, que faz com que as pessoas não gostem de receber feedback e as pessoas não gostem de dar feedback. E é por isso que esse processo não acaba. A gente treina, a gente conversa, a gente faz palestra, o RH vai lá, faz seminários, faz discussões em grupo, e esse processo não avança, a não ser algumas empresas que trabalham melhor esse processo. Vamos falar um pouco sobre isso agora, né? Então, assim, a neurociência também, ela mostra, e aí já é um passo, nós estamos mudando na direção de como resolver isso, ou pelo menos como melhorar esse ambiente, né? A neurociência também mostra o seguinte: não é possível eliminar esses circuitos neuronais que vão sendo consolidados no nosso cérebro, né? É muito raro acontecer uma poda neuronal que possa levar embora. E, aliás, nem é bom que aconteça, porque, eventualmente, essa poda neuronal é resultado de doenças cerebrais. E talvez não valha a pena, porque o custo dessa poda neuronal vai ser maior do que o benefício da pessoa esquecer certas emoções, tá certo? Então, a gente não consegue apagar tudo isso. O que a gente pode fazer é a gente criar circuitos neuronais competitivos, ou seja, criar novos circuitos neuronais que vão competir com esses antigos, consolidados, e, eventualmente, vão provocar novos comportamentos e novas tomadas de decisão. Então, eu uso sempre como exemplo, né, a questão do fumo e a questão do álcool, né? Uma pessoa que já é fumante, adicta, né, ou seja, já é viciado no fumo, ou uma pessoa que é alcoólatra, né, ela sabe em certo momento que para ela deixar esse vício, ela vai ter que primeiro criar alguns hábitos, né, competitivos, e os hábitos nada mais são do que a consolidação de circuitos, e nesse caso, jogando para a memória operacional, tá certo? Então, eles vão ter que criar novos hábitos que sejam competidores, competitivos em relação aos hábitos anteriores. Então, por exemplo, a pessoa que está querendo deixar de fumar, ela pode, de repente, trocar aquela vontade de fumar por uma vontade de chupar uma bala, ou de mascar um chiclete, ou até mesmo, no momento em que ela sente vontade, ela vai até a geladeira e pega uma cenoura gelada e come uma cenoura, né? Ou ela passa a fazer exercícios para que os exercícios tragam para ela, eventualmente, as mesmas sensações que ela tinha enquanto fumava, né? Ou a psicoterapia também passa a ser, essas conversas passam a substituir, de certa forma, a necessidade que ela tinha, né, de fumar, e assim vai, né? E não à toa, né, o lema dos Alcoólicos Anônimos é só por hoje, né? Porque eles têm a consciência de que é uma luta diária de criar novos circuitos para poder tentar combater aquele circuito anterior. E sempre lembrando que esse circuito anterior continua lá. Ele pode, numa situação qualquer aí, sei lá, um acontecimento mais difícil para a pessoa, pode fazer a pessoa voltar a fumar no dia seguinte, né? Então, os circuitos neuronais, eles não são apagados na nossa mente. O que a gente pode fazer é criar novos circuitos que possam competir com esses anteriores.
E a partir daí, como há uma competição, na hora de tomar uma decisão ou de assumir um comportamento, pode ser que esses novos circuitos comecem a ganhar esse jogo. E aí comecem a avaliar um feedback, por exemplo, de uma forma diferente, tá certo? Então vamos lá, nós líderes, eu tenho um cara que é absolutamente resistente a feedback. Esqueça a ideia de que você vai conversar com ele 10 minutinhos e falar para ele, cara, você tem que melhorar nesse negócio de feedback, você tem que receber melhor isso aí. Esquece a hipótese de que ele vai chegar em casa, vai pensar a respeito, dormir e acordar diferente. Ele até pode querer isso, mas ele não vai conseguir, a não ser que ele tenha a maturidade de fazer aquilo que eu vou sugerir para vocês daqui para frente, tá certo? Então, vamos lá. O que eu posso fazer para poder criar circuitos competitivos e melhorar o ambiente de feedback? A primeira coisa, vamos falar aqui, é sobre o sistema 2. O sistema 2, lembre-se, é o sistema consciente, né? Então, ele pode ser um aliado meu se eu treinar, se eu desenvolver o meu pessoal, para não, vamos dizer assim, cair na armadilha que o Kahneman sempre comenta, que é eu deixar o circuito 1 dominar as minhas reações, os meus comportamentos e as minhas decisões, tá certo? Então, nós temos geralmente pessoas conosco nas equipes que elas ainda não tiveram a oportunidade de aprender tanta coisa, de pensar em tanta coisa, de conhecer tanta coisa. Então, eu preciso fazer com que o meu pessoal ative o circuito mais racional, mais consciente, quando nós estamos falando de feedback. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu sugiro é o alinhamento, é fazer a pessoa compreender, né, por que o feedback é importante. E como é que eu faço isso? Eu faço isso quando eu sento com a pessoa ou com o meu pessoal e digo por que eu pretendo conversar com eles sobre coisas que estão indo bem, coisas que não estão indo tão bem, que isso vai ser bom para o crescimento da própria equipe, crescimento de cada um deles. Quando eu consigo, por exemplo, vincular o feedback aos propósitos pessoais da minha equipe. Então, por exemplo, eu tenho um cara lá que já comentou comigo que ele quer ser um gestor também, né? Aí eu digo para ele, olha, pô, tô junto com você e eu quero nesse processo te ajudar. E para te ajudar, entre outras coisas, eu quero te desenvolver, te treinar, te colocar em bons projetos, mas também eu quero ter a oportunidade de falar com você sobre coisas que eu enxergo e que são forças em você e, portanto, vão te ajudar a chegar lá. E também quero ter a oportunidade de falar sobre coisas que eu entendo que você precisa trabalhar, né? Quando o liderado, quando qualquer pessoa, pode ser um par, pode ser um liderado, quando ela percebe a nossa real intenção e quando ela acredita que aquele feedback que eu vou dar para ela é realmente buscando o bem dela, eu já estou trabalhando o sistema 2, que é o sistema consciente, para que ela possa entender melhor o porquê dos feedbacks, tá? Então, esse é um ponto fundamental. Eu conheço, eu converso com muitos líderes, eu pergunto assim, mas você já fez uma reunião, já disse para eles por que do feedback, quais são as vantagens, né, de você poder realmente trabalhar feedback, e você também vai querer feedback deles, porque você também precisa crescer. Não, eu não fiz, mas, pô, todo mundo devia saber, esse negócio é tão conhecido já, toda hora tá na televisão, tá na rádio, tá nos livros, sabe? Então, as pessoas não têm a predisposição de sentar e alinhar. Então, esse é um ponto importante. Eu trabalho muito bem o sistema 2, que é o sistema consciente. Um segundo ponto é o reforço. Depois que eu fiz o alinhamento, toda vez que eu vou conversar com alguém para dar um feedback, é legal eu lembrá-lo dessa situação. Olha, fulano, você lembra que eu falei para você que eu ia sempre que eu percebesse alguma coisa bacana que você está fazendo, ou alguma coisa que merece uma reflexão sua e que um aprimoramento, que eu ia comentar com você, porque o que eu quero, na verdade, é que você, daqui a pouquinho, também atinja o nível de competência para assumir as seus novos desejos na empresa e tal. Pronto, quando eu falo isso, eu gasto às vezes 40 segundos, mas eu lembro ele, eu trago ele para o sistema 2. Eu trago esse cara para a realidade, tá certo? Bom, aí eu começo a conversar com ele. E daqui a pouquinho eu vou falar para você também o que pode mexer com o sistema 1, porque é na hora de dar o feedback que as pessoas costumam ir mais para o sistema 1, que é o sistema das emoções, tá certo? Mas também um ponto que é super importante para que o sistema consciente dele, vamos dizer, traga energias e sentimentos positivos feedback, é o encorajamento, principalmente no final do feedback. Olha,
Foi muito bacana a nossa conversa. Eu espero que você tenha também aproveitado bastante o nosso papo. Tá? Eu tenho certeza, né? Primeiro que você está no caminho certo. Portanto, eu estou conversando com você sobre alguns detalhes que eu acho que você pode trabalhar. Mas se você trabalhar esses detalhes, eu vou te ajudar nisso, você pode ter certeza, você vai estar cada vez mais pronto para assumir novos desafios, não só na empresa, como em qualquer situação que você venha querer no futuro. Sabe, esse momento de dar aquela encorajada, cara, vai, se esforça, eu vou estar com você, porque isso vai ser muito bom para você. Então, são 3 pontos importantes para lidar com o sistema 2, que é a consciência. É o alinhamento, né? É o reforço, quando eu vou dar feedback, né? E é o encorajamento, principalmente no final de um feedback, ok? Agora, o sistema 1, ele é aquele ponto em que, mesmo que você fez tudo isso, às vezes a pessoa, na hora de receber um feedback, ela não percebe, mas todo o repertório, toda a carga de emoções que essa pessoa sentiu ao longo de toda a vida, quando se falava de avaliação, porque feedback é avaliação, e esqueça, o feedback é nome em inglês, esquece. Qualquer pessoa, consciente ou inconscientemente, percebe que feedback, eu estou sendo avaliado. Então, para minimizar o risco de que essa pessoa venha trazer toda essa carga emocional, que de maneira geral é negativa, eu quero te falar sobre o processo ela. Ela, guarde esse nome. Guarde, ela é tão fácil de guardar. Ela quer dizer mulher, ela quer dizer feminino, né? Então, é tão legal, né, você pensar assim, pô, eu vou guardar essa sigla, ela, tá certo? E o que, que é ela, pessoal? Também são 3 passos. Eu não quero falar de 12 passos aqui, de 20 passos aqui. Eu quero falar de 3 passos com vocês. Eu falei 3 passos para poder lidar com o sistema 2, né? E quero falar de 3 passos para lidar com o sistema 1, que é a emoção. O primeiro é equilíbrio. O que, que é equilíbrio nesse caso? Equilíbrio, primeiro, é que eu esteja realmente num bom momento para poder dar um feedback. Segundo, que também a pessoa que vai receber esteja num bom momento. Então, se você está, por exemplo, no momento que você está pé da vida, aconteceu alguma coisa que foi muito ruim e tal, não dê o feedback nesse momento. Não vai dar feedback com o fígado, dê com o cérebro e com o coração, né? Então, é o teu equilíbrio, é o equilíbrio da pessoa que vai receber o feedback. Então, também pergunte, posso conversar um pouquinho com você agora? Né? Posso falar um pouquinho sobre o nosso projeto e tal? Se ele falar assim, puta, chefe, estou meio atrapalhado aqui e tal, também não dê feedback para ele naquele momento, né? Então, é equilíbrio teu, é o equilíbrio dele e é o equilíbrio dos feedbacks. Alterne feedbacks de aprimoramento com feedbacks de reconhecimento. O grande problema que a gente sofre ainda hoje é que a gente só chama as pessoas para conversar quando alguma coisa está errada. Nós estamos repetindo exatamente o que aconteceu na primeira infância, né? Na segunda infância, na adolescência e no início da juventude. O cara não aguenta mais isso. Ele não aguenta mais só ser chamado para que alguém aponte o dedo e mostre um erro dele. Então, é equilíbrio meu para dar, é equilíbrio da pessoa para receber e é equilíbrio dos feedbacks. Eu preciso cuidar para que eu alterne permanentemente elogios e críticas. Porque todas as pessoas merecem elogios, né? Todas as pessoas fazem coisas legais. Então, quando eu começo a criar uma dinâmica em que a pessoa conversa comigo para perceber alguma coisinha que precisa aprimorar, precisa repensar, mas ao mesmo tempo também conversa comigo sobre coisa que eu estou enaltecendo, elogiando, isso vira um papo construtivo, um papo salutar, e eu começo a fugir daquele sistema, daquele mecanismo, né, daquele processo neuronal que ele está acostumado, que é só chamar para reclamar, só chamar para criticar, certo? O segundo ponto é a leveza do feedback, que é o L do ela, a leveza. E como é que eu consigo leveza na hora de dar um feedback, pessoal? Primeiro que eu preciso trabalhar sem falar que a pessoa é alguma coisa, que a pessoa, você está muito, igual o nosso líder fala lá para a Lúbia, né? Eu estou percebendo que você está desinteressada, eu não percebo interesse em você, sabe? Sempre que possível, traz a conversa para o processo. Ora, Lúbia, sabe o que acontece? Eu queria mexer um pouquinho no nosso clima de trabalho, tornar um pouquinho mais produtivo, queria falar um pouquinho com você. Eu acho que de vez em quando vocês se perdem um pouquinho na conversa, todos vocês lá, né?
e eu queria ver com você se você concorda com isso, e como é que a gente pode fazer para poder tornar o nosso trabalho com um pouco mais de foco, né? De repente, um pouco mais focado e tal. Então, quando você tira a conversa da pessoa e traz a conversa para o processo, isso fica mais leve, né? Olha, fulano, eu queria melhorar um pouquinho a nossa reunião, então, assim, queria mais participação na nossa reunião, e eu tenho percebido que talvez por algum motivo, né, que eu quero conversar com você sobre isso, você tem atrasado para chegar, e aí você chega e a gente precisa repetir algumas coisas, tal, mas, assim, eu tenho quase convicção de que não é à toa, de alguma coisa está acontecendo com você, então eu queria conversar com você para a gente poder pensar como é que a gente pode fazer para que você possa chegar no horário e, a partir daí, a nossa reunião ficar mais participativa. Então, é evitar adjetivo, né? É evitar apontar o dedo, você é desorganizado, porque quando eu faço isso, gente, quem já estudou um pouquinho, né, a, a comunicação não violenta, né, sabe que esse tipo de coisa, quando eu aponto o dedo, quando eu já vou para cima, quando eu já falo que a pessoa é alguma coisa, vai trazer nela sensações horríveis, somadas a todas as vezes que ela foi avaliada na vida dela, tá? Então, a leveza advém de uma conversa aberta, um diálogo, então, aquela coisa assim, olha, eu comentei com você o que eu tenho percebido, o que você acha a respeito? Você concorda comigo? Ou tem alguma coisa que eu não percebi que pode eventualmente mudar a minha opinião, né? Feedback tem que ser um diálogo, tem que ser uma conversa, não pode ser um monólogo. Eu me lembro que algumas consultorias no passado chegaram a dizer que o feedback não podia ter réplica. Tinha que ser alguma coisa assim, você dá, é um presente que está dando para alguém, a pessoa tem que ouvir, agradecer e sair e pensar a respeito. Meu Deus do céu, quem um dia defendeu isso não tinha a menor noção, né, de como o cérebro funciona, né? Como é que o cérebro se motiva ou se desmotiva, né? Quais são as áreas que causam dor ou causam prazer, motivação e assim por diante. E o terceiro ingrediente que eu queria comentar com você no nosso ela é o apoio. Então, a gente tem uma tendência natural, se a gente não cuidar, é de falar para a pessoa assim, olha, fulano, estou percebendo isso, 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 eu acho que isso não é legal, está atrapalhando bastante nossa produtividade aqui, né? Olha, Alberto, né, voltando para o nosso caso lá, né? Olha, Alberto, eu estou percebendo, ouvi falar que você está acessando muitas redes sociais, está acessando muito o Facebook, né? Acessando muito o YouTube e tal, e, cara, isso atrapalha muito o nosso trabalho e tal, meu. Então, você tem que ver isso aí. Quando eu falo isso, eu estou jogando para ele um problema, eu estou apontando o dedo para ele e estou dizendo, resolva. Então, cada vez que a pessoa é chamada para um feedback, ela, primeiro, ela sabe que vai ser criticada, porque é muito raro que ela venha a ser elogiada. Segundo, o papo não vai ser legal, ela sabe, já sente isso. E terceiro, ela sabe que vai precisar trabalhar alguma coisa sozinha para poder resolver. Não dá para ser legal, né, gente? Não dá para ser gostoso um negócio desse, né? Então, a gente precisa, nessa hora, pensar também que é nosso papel apoiar. Então, poxa, Alberto, depois que eu comentei com você que estou querendo melhorar um pouquinho ali a nossa produtividade na equipe e tal, e você concordou que você às vezes tem acessado um pouquinho as redes sociais, o que a gente pode fazer, cara? O que a gente pode fazer para poder. Eu não quero que você pare de acessar, tá? Eu acho que não é isso, porque hoje em dia a gente sabe que nós estamos plugados o tempo todo, mas como é que a gente poderia fazer para poder conseguir manter você, né, de repente, com a prerrogativa de acessar, mas ao mesmo tempo, né, trazendo um pouco mais do teu foco para dentro, e aí vamos conversar, pô. Então, vamos falar sobre atraso na reunião. Vamos imaginar que o cara fala o seguinte para a gente, né? O chefe, cara, é que eu moro lá no fim do mundo. Ou eu pego um ônibus, que eu chego aqui sempre, né, um pouquinho atrasado, ou eu tenho que pegar um ônibus que eu chegar aqui meia hora mais cedo, pô. Aí eu fico sem fazer nada, eu durmo tarde e tal, porque eu faço faculdade e tal. E aí eu posso, de repente, falar assim, cara, e se você entrasse um pouco mais cedo, mas também saísse um pouco mais cedo? Isso resolveria para você? Então, ao invés de você entrar às 8, você entra às 7h30, chega na hora mais cedo, mas você sai às 16h30 depois. O que você acha? É bom para você? Pô, chefe, aí sim, que aí eu posso sair um pouquinho mais cedo, dá tempo. Pronto, então vamos nessa, né? Nem sempre a solução do feedback vai estar só na mão da pessoa. Eventualmente vai estar com você também, vai estar com a empresa também. E quando eu abro esse espaço para discutir, depois eu tenho que apoiar o cara também no processo, pô. Conversar um pouco mais com ele, alguma dificuldade para você chegar no horário, né? Tá tudo bem? E depois também preciso elogiar quando a coisa está acontecendo bonitinho. Nós vamos para o próximo item aqui, né? Que é a questão do apoio. O apoio também é reconhecimento.
apoio também é celebrar pequenas vitórias. Vamos lembrar sempre, pessoal, do personal trainer. O personal trainer é um cara que ele sabe, olha só, ele trabalha com tipo de atividade que as pessoas querem desistir. Que a pessoa começa a fazer ginástica e depois, na segunda sessão, começa a doer tudo, quer desistir. É assim que funciona, tá certo? Na maioria das vezes. E ele sabe que se ele não for um cara que sabe trabalhar o feedback, ele vai perder os contratantes, né, os clientes dele. Então, como é que é o trabalho de um personal trainer? Ele chega, comenta como é que vai ser a dinâmica do exercício daquele dia, tal. Aí a pessoa começa a fazer o exercício, de repente ela começa a fazer errado, e fala assim, não, 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 coloca o pezinho um pouco mais para cá, tal, tal. Aí ela bota o pezinho um pouquinho mais certo, e ele fala, boa, sensacional. Então ele vai alternando os feedbacks positivos com os feedbacks de aprimoramento, tal, né? Porque todos são positivos, na verdade, se bem dados, né? E ele vai reconhecendo e celebrando pequenas vitórias. Puta, cara, adorei aí, pô, você tá vendo, pô, agora dá teu braço, já tá um pouquinho melhor, tal. E com isso ele vai conseguindo fazer a pessoa se motivar para o desafio, tá certo? Então, apoiar também é reconhecer, né? E mesmo no fracasso, vamos imaginar que de repente você conversou sobre um plano de melhoria, né? E o cara não conseguiu, né? Melhorar. Apoiar também é chamar e falar assim, vamos rediscutir, vamos ver se tem alguma outra estratégia que você pode adotar para poder melhorar isso. Eu estou contigo, cara. Eu sou teu parceiro nesse processo. Percebe? Isso é apoio, né? Então, se eu fizer tudo isso, gente, eu acredito que a gente não vai, possivelmente, né, apagar, né, os circuitos neuronais que já estão lá, que estão formados e que são circuitos, que eu diria assim, adversários nossos na questão do feedback. Mas eu começo a criar circuitos competitivos. Tanto é que tem muita gente hoje com quem você conversa que adora feedback. E fala, puta, mas meu chefe a gente conversa de forma franca, ele me elogia muito também, ele me ajuda, tal. Então é bacana, porque ele também me pede feedback, eu dou feedback para ele, às vezes eu critico alguma coisa que ele fez também, ele recebe super bem, né? Tudo isso tem a ver com a leveza do processo. Então lembra disso, pessoal. Equilíbrio, leveza e apoio. Se a gente fizer isso, a gente começa a desmistificar esse processo de feedback, tá? Então, era isso que eu queria hoje conversar com vocês. Estou vendo aqui várias pessoas que estão participando. Eu queria abrir agora para as perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, a pergunta. Eu tenho aqui duas perguntas que foram feitas por e-mail para mim, do pessoal da Academia Leads Online. Então, se vocês não tiverem perguntas, eu quero responder, porque depois isso aqui fica gravado, inclusive na academia, aí eu quero deixar para eles, tá? Estou aberto, pessoal. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que eu disse aqui, sobre as dificuldades que eventualmente vocês encontram? Se eu falei alguma bobagem porque vocês no dia a dia não percebem que isso pode ajudar, fiquem à vontade. Vou dar para vocês alguns segundos para vocês teclarem, tá? Porque senão eu vou responder uma das perguntas que eu recebi. Enquanto vocês pensam, então, eu vou responder uma pergunta que veio para mim, que foi a seguinte: Edson, e quando eu faço isso, ou quase isso, né, e eu dou feedback para a pessoa, e ela não está nem aí para a bola? Ela nem pensa a respeito, a gente conversa, eu ajudo, inclusive, ela a montar um plano de melhoria, né, que, aliás, essa pergunta diz, na nossa empresa, é uma orientação, inclusive, de nós, líderes, ajudarmos a montar o plano, mas a pessoa não melhora, né? E aí, o que a gente faz? Né? Então, gente, é mais ou menos assim, ó, o feedback não é um jogo em que a pessoa é obrigada a comprar aquilo que você está conversando com ela. O feedback é uma oportunidade de crescimento, tá certo? Porém, ao mesmo tempo, nós líderes temos o dever, né, vamos dizer, a responsabilidade de ir avaliando o tempo todo o nosso liderado para saber se o que ele está trazendo para a empresa, para o projeto, é suficiente para fazer com que ele permaneça no projeto e assim por diante. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Eu estava conversando com um empresário algum tempo atrás, e ele falou que ele deu um feedback para dois caras da equipe dele que estavam usando fone de ouvido para trabalhar, né? E aí eu perguntei para ele, mas vem cá, e os caras não mudaram. O pessoal falou, tudo bem, chefe, tal, mas depois apareceram de novo com fone de ouvido, o cara meio que viciado, pelo jeito, a botar o fone de ouvido para trabalhar. Aí eu falei assim, mas qual que é o impacto disso no trabalho deles? Ou seja, o que isso prejudica o trabalho deles? Ele disse, não, na verdade não, eles trabalham com tecnologia e tal,
e até isso não atrapalha em nada, eles fazem as entregas e tal. Eu falei, cara, então assim, eu fico perguntando por que eles precisam mudar, né? Agora, vamos imaginar uma situação ainda mais crítica, vamos imaginar que ele precisaria mudar, vamos imaginar que é um vendedor que visita menos do que deveria, que não planeja muito bem o trabalho dele, e que você dá esses feedbacks, mas ele não muda. Aí o que você deveria fazer, na minha opinião? É avaliar se esse cara, sem fazer essas mudanças, continua valioso, continua, vamos dizer, capaz de participar do projeto. Então, eu tive uma situação na minha vida profissional em que o feedback que eu estava dando para o funcionário era sobre uma situação muito crítica. E que se ele não resolvesse mudar, era complicado ele continuar. Era um líder de equipe, inclusive, tá? E num certo momento ele falou assim: Ah, Edson, eu tô tentando, mas eu tô meio velho já, eu acho que eu não vou conseguir mexer nisso, tal. Eu falei, cara, então assim, se os resultados seus continuarem como estão, um de nós dois vai sair. Eu não vou aceitar que você não aceite tentar adequar algumas coisas que eu acho que é possível. Eu tô com você, né? Eu quero te ajudar, mas se você não quiser se ajudar, e eu acho que isso é preponderante nos maus resultados que você vem apresentando, aí, cara, das duas, uma. Ou eu vou sair daqui, ou você vai sair. No final das contas, ele se aposentou depois de uns 4 ou 5 meses, mas chega um ponto também, porque, no fundo, então, vamos fazer uma árvore de decisão. O cara não está mudando. Às vezes ele nem conta que não quer mudar. Nesse caso, o cara falou, eu não consigo, tal. O cara já era meio velho de carreira, tá? Mas vamos imaginar que ele fala assim, tô tentando, chefe, tô tentando, mas ele não muda, tá certo? E você fica repetindo, repetindo, repetindo. Eventualmente, você pesa e fala o seguinte, o cara, eu não vou mais insistir com você nisso. É claro que nas avaliações, eu vou citar que é um ponto de melhoria que você precisa encarar. Mas eu não vou mais insistir nisso. Se você quiser, num certo momento aí, pensar em mudar isso aí, vem que eu vou te ajudar. E aí, cara, você para de dar esse feedback pro cara, mas você vai avaliando. Apesar de tudo isso, o cara responde pra caramba, o cara entrega legal, as forças que ele tem são suficientes para poder suprir esse gap que ele tem e tal, e beleza, tá? Então, a gente não precisa também ficar praticamente se martirizando porque alguém ou não aceita um feedback ou não consegue melhorar a partir de um feedback, né? Marilene, tudo bem, Marilene? Ah, legal. O que fazer quando o liderado reconhece todas as melhorias, assume que vai mudar, mas no próximo feedback nada mudou e ele acha que está melhor? Como dizer que ele ainda precisa melhorar? Então, Marilene, bom, obrigado pela tua pergunta, né? Ela vai ao encontro dessa que eu recebi, né? E assim, e acontece muito isso, Marilene, acontece muito, né, da pessoa, porque muitas vezes, gente, vamos pensar também o seguinte, ó, nós falamos aqui hoje de criar um ambiente de feedback para torná-lo menos doloroso do que é, tá certo? Mas é muito comum que as pessoas tentem mudar, tentem mexer naquilo, mas às vezes ou por falta de maturidade, ou porque os circuitos neuronais estão tão consolidados que o hábito dela ela não consegue mudar. Vocês sabem, né, gente? Tem muitos hábitos que nós, por exemplo, não mudamos também. Por mais que a gente tente mudar, é difícil, né? E às vezes essa atividade que ela desenvolve está baseada em hábitos. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa que não deixa a outra pessoa falar, a pessoa começa a falar, ela começa a falar em cima da pessoa, tal. É um hábito muitas vezes isso. Então, aí você fala com ela e ela chega e fala assim: não, chefe, mas eu melhorei. Eu sinto que eu melhorei. Como é que você pode fazer para pelo menos conscientizá-la de que ela não melhorou? É trazendo evidências, tá? É trazendo fatos. Então, por exemplo, você falou para ela, numa semana, você falou para ela o seguinte: olha, eu tenho percebido que você tem planejado mal a tua rotina, e isso dificulta muito o teu trabalho durante a semana, tal. Aí, como eu falei para vocês, né, apoiar também é acompanhar, tá certo? E aí você vai acompanhando, claro, não precisa ser tão de perto assim, mas você vai perguntando para ela, vai olhando o trabalho dela, se ela tem uma planilha, se não tem, tal, papapá, e você percebe que ela não fez nada para poder mudar o planejamento dela, que ela continua meio que trabalhando no deixa a vida me levar, tá certo? O legal é você anotar para você tudo aquilo que você percebeu que ela não vem fazendo ainda, ou seja, que vem reforçando o hábito anterior, né, a prática anterior. E quando ela fala para você assim, mas eu acho que eu melhorei e tal, aí você fala assim, olha, eu posso te contar, te mostrar algumas coisas que eu venho percebendo? Você topa até para você
ver se você realmente continua achando que você está melhorando. Aí você vai apontar, olha, eu passei lá, eu te perguntei tal coisa, você não tinha colocado na tua agenda. Eu passei e perguntei depois do relatório, você não tinha ainda preparado, né? Eu perguntei para você se você tinha ligado para aquele cliente e você falou que tinha esquecido. Então, assim, tudo me leva a crer que você ainda não conseguiu criar um planejamento de trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, me mostra, me conta como é que é o teu planejamento. Como é que você faz isso? Aí faz a pessoa te dizer por que que ela acha que melhorou. Então, primeiro você vai dizer para ela por que que você ainda acha que dá para evoluir e vai dizer assim, então me conta, pode ser que eu não esteja vendo coisas que você está fazendo e que, de repente, pode ser que te traga essa percepção de que você já vem melhorando. Aí, muitas vezes, viu, Marilene, é muito provável que você vai perceber a pessoa falar assim, ah, veja bem, mas eu acho que eu tô... Ela não vai ter fatos para te mostrar, né? Agora, se ela tiver fatos para te mostrar, aí o ideal é você fazer como eu falei em relação ao personal trainer. Vamos comemorar, então, as pequenas vitórias. Puxa, eu não sabia disso, olha, fulano. Realmente, então, se você está fazendo isso e tal, isso já está ajudando, mas eu ainda acho que nós precisamos e podemos avançar, né? E eu queria te ajudar nisso. Então, o que que a gente pode fazer ainda para você poder dar um passo, tal? E assim vai. Como sempre, como eu comentei, é uma conversa permanente, né? E muitas vezes não é. Vamos lembrar, gente, nós falamos de anos, né? Às vezes de prática, né? É muito difícil você, em 2 semanas, 3 semanas, mudar algumas práticas. Por isso que eu acho muito legal quando a gente começa a reconhecer pequenas vitórias, né? Bacana, Marilene. Se você acha que isso aí te ajudou, fico muito feliz, tá? Então faz esse jogo, né? Você pode até inverter o processo. Você pode até primeiro perguntar para ela, tá? O que que ela pode trazer para você de fatos, de evidências que leva ela a crer que ela já está melhorando naquilo, e depois você pode comentar, olha, mas eu ainda acho, eu tenho visto isso, 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 tá? E mais uma vez, no final, o mais importante, gente, ó, é que essa pessoa saia da mesa, primeiro, consciente de que ela tem ainda a oportunidade de melhorar, porque senão não vai resolver, ela vai achar que foi punição isso. Segundo, que ela saia motivada, porque a pior coisa do mundo é a pessoa entrar numa sala para receber um feedback ou sentar numa cadeira com você e sair pior do que ela chegou. Aí a gente falhou, né? Se a gente perceber que os nossos liderados saem pior do que chegaram, cara, aí nós estamos fazendo um processo de alguma coisa está errada, porque não pode. O cara tem que sair mais motivado, mais consciente e tem que sair, de certa forma, satisfeito. Pô, foi legal o papo, tal, acho que eu vou conseguir melhorar. E isso também ajuda muito quando eu também elogio. Quando eu chamo a pessoa também e falo assim, cara, posso te falar um negócio? Adorei o que você fez ontem. Bato palmas para você, cara. Eu não faria melhor. Quando eu faço isso, eu estou de novo equilibrando a conversa, né? Beleza? Então vamos lá. Alguma pergunta a mais? Senão eu vou também passar para a segunda pergunta que eu recebi por e-mail, né, do pessoal que pratica, que participa da Academia Líderes Online, né? E a pergunta foi assim, tá? A pergunta foi assim: como eu posso agir quando a pessoa não me deixa falar no feedback? Tá? Eu tenho um colaborador que eu começo a falar com ele, ele começa a resistir, a já querer se defender, a justificar. Então, é a coisa mais difícil para eu conseguir concluir o que eu quero falar com ele, né? Bom, gente, de novo, são perfis, né? E vamos lembrar o seguinte, essas pessoas que resistem muito e até são muito afoitas no feedback, possivelmente são pessoas que passaram por situações muito ruins no passado com os feedbacks, e elas, na verdade, no fundo, elas queriam, na verdade, que acabasse aquela conversa, ela pudesse correr embora e fugir. Lembra que eu falei para vocês em algum momento, quem já assistiu alguma live minha, eu falei na nossa amígdala, né? A nossa amígdala cerebral, ela tá ali alerta, e quando é alguma coisa ruim, ela quer ou te atacar, ou congelar, ou sumir. Então, esse cara quer acabar logo a conversa, né? E fica rebatendo tal. Então, de novo, o que eu acho é o seguinte, primeiro que precisa perceber se essa pessoa está vindo num bom momento. Porque também se eu tiro o cara num momento meio tenso, lá no trabalho dele, tal, trago o cara, ele já vem num nível muito mais visceral, né, do que cerebral. Esse é um ponto. Segundo, eu tenho que parar nessa hora e falar assim, fulano, 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 vamos combinar uma coisa? Olha, se você concordar, eu só queria propor uma coisa nossa dinâmica. Me dá 2 minutos. Respira. Me dá 2 minutos.
Eu quero só falar para você o que eu acho que é importante eu comentar e por que que eu vou comentar com você isso, mas eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Fica tranquilo. A gente vai conversar aqui. Eu quero falar, depois você vai falar, depois, eventualmente, eu vou te falar o que eu achei sobre o que você falou. E no fundo é o seguinte, fulano, a gente só está conversando aqui para buscar o teu crescimento. A gente já conversou sobre isso. Você quer crescer na empresa e eu quero te ajudar. Então, eu queria propor para você o seguinte: me dá 2 minutos, 3 minutos, deixa eu comentar com você e depois você fala. E aí você vai, obviamente, tentando abrir esse espaço, porque, de novo, gente, ninguém faz isso porque é ruim ou porque quer sacanear com você. As pessoas, nós somos um repertório tão grande de emoções, de vivências, de experiências, de imaturidades, de traumas, seja o que for. Então, às vezes a pessoa é até inexperiente, ela não sabe que ela tem que parar para ouvir, sabe? Então vai combinando o jogo. E aí também você tem que cumprir, né? Se você pediu 3 minutos, você precisa cumprir os 3 minutos. Não adianta pedir 3 minutos e começar a falar 20 minutos, é sacanagem. Então você pediu 5 minutos, fale 5 minutos. Se você não acabou, fala para ele, até aqui do que eu te falei, né? O que que você acha, né? O que que você concorda, o que que você não concorda, depois você volta a falar se for o caso. Então, acho que é uma forma de você conseguir dialogar, porque isso também acontece em casa, né, gente? Eu, às vezes, chego em casa e eu disparo a falar, e às vezes minha esposa fala para mim assim: vem cá, é palestra ou é conversa? E aí ela me coloca naquela vibe de conversar, né? Ou então, às vezes, eu falo para ela: falo, peraí, eu posso acabar de falar? Você me deixa terminar? Me dá 2 minutos eu termino, depois você fala? É a gente ir realmente vamos dizer, educando em relação a esse processo. Bom, eram as duas perguntas que eu tinha recebido, também recebi a pergunta da Marilene aqui, né? E queria saber se há mais alguém, além da Marilene, tem alguma pergunta, algum comentário, enfim, para a gente poder ir se despedindo, se for o caso. Bom, parece que não temos nada assim nesse momento para perguntar. Então, pessoal, olha, estamos terminando mais essa live. Eu espero que tenha contribuído um pouco para vocês, pelo menos, com um tema que é tão recorrente e ainda não mal resolvido. Esse material vai ficar também no nosso canal do YouTube, vai ficar também na nossa Academia Líderes Online. Como eu falei para vocês, eu reforço que quem mandar para a gente um e-mail, né, contato@lideresonline.com.br, pedindo o material, os slides, mas desde que conte para mim alguma coisa que chamou atenção, porque é o que eu falo, nada é de graça, a gente precisa entregar alguma coisa também, tá bom? E eu coloquei mais uma vez aqui, tá, pessoal? Eu coloquei aqui o nosso link, né? Para quem eventualmente queira conhecer a Academia Líderes Online, querer conhecer como funciona, a gente está esse mês no mês promocional, talvez o mês que vem não estejamos. Então, vai lá, assista o vídeo, tá? E se quiser, né, entra na academia, conheça por uma semana, depois, se não gostar, a gente cancela a inscrição, cancela a assinatura e devolve qualquer valor pago, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana para vocês. Quinta-feira eu lanço um novo estudo de caso e a gente volta a conversar, tá bom? Boa noite e até mais. Tchau, tchau.